avisa que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Manda avisar que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. Fala, Pati. O que você fez de bom hoje? Senti dor. Tô com crise de bursite, cara. Tá osso. Ou seja, produtividade zero, você é um inútil para o seu país hoje. Mas eu tô de férias, é justificável. Depois de 3 anos eu tô de férias. Que beleza. Que beleza. Na quarentena eu fui ficar de férias, você acredita nisso? Cara, você sabe que eu tirei férias na quarentena também, em junho. Mas foi as férias que eu mais descansei na minha vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Você sabe o que eu fiz essa semana? Só maratonei Dark. Então, sabe o que eu tava pensando? Quando você tira aquela pressão de fazer alguma coisa, porque você não pode fazer nada mesmo, só resta descansar. Isso aí. Não é? Isso aí. Não tem aquela coisa de, porra, eu tô aqui faz 5 horas assistindo Dark sem entender nada, mas eu poderia estar num parque, eu poderia, entendeu? Você não pode, então tá tudo certo. Você só faz a sua viagem interior. É isso. Ok. Rapaz. Então tá bom. Então estamos descansados, porque o episódio de hoje, a gente vai falar de 2 capítulos intensos do livro, do Mastodontes, né? Sim, 2 capítulos que talvez sejam o que mais tenho que falar no livro. Concordo. Então a gente falou até agora de toda a construção e no último episódio a gente falou dos 2 maiores industriais que já existiram possivelmente até hoje, que foi o Andrew Carnegie e o Ford, certo? É eles mesmo. E aí, nesse capítulo 5, ele vai lá pro outro lado do mundo pra União Soviética. Nossa querida, amada, desejada, idolatrada, salve, salve. Então... Porque é óbvio, né? Tava todo mundo olhando o que tava acontecendo na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí a União Soviética não é diferente. Obviamente, claro, fato. E por que era importante pra União Soviética também entrar nessa corrida? Cara, é uma questão muito ideológica, né? Tipo, a Rússia, né? A grande Rússia ali e os países soviéticos eram países majoritariamente agrários, né, de uma monarquia acumuladora, e a partir do momento que eles desejam revolução, eles querem se estabelecer e superar esse sistema, né, e a superação desse sistema se dá por uma elevação do homem, né, uma questão de superação das próprias capacidades que a gente só sabe até hoje através da modernização, da modernidade, e através de coaches que ensinam o homem a voltar a ter sua masculinidade. Você viu o novo viral, né? Dá um grito! Grita pra mim! Mas enfim, naquela época não tinha coach, então virou fábrica. Basicamente é isso. Tinha uma conversa... A gente tá falando aqui de 1929, então 10 anos da Revolução, um pouco mais de 10 anos da Revolução. Então é quando um país ainda tá tentando se encontrar, mas o mundo não para, né? Os Estados Unidos já estão ali, literalmente a todo vapor. E aí ele conta essa história do interesse da União Soviética de também se industrializar, até mesmo, como você disse, como maneira de quebrar a sua história entre o antes e o depois da Revolução, né? Exato. E as coisas sempre estão interligadas, né? Porque a vontade de superação vem e o começo dos planos, né? E os planos de Estado para aumentar a industrialização e potencializar tudo, vem justamente quando o mundo quebra em 29, né? Então eles... Exatamente. A galera não é boba, olhou e falou, opa, olha o sistema do capital todo quebrado, encalacrado aí. O que eu vou fazer? Vou dar meus pulos daqui, irmão. E na verdade, a grande ironia é que para muitas empresas, principalmente os arquitetos das fábricas e os engenheiros, a União Soviética foi o que evitou que eles quebrassem, né? Exatamente, eles contrataram muita mão de obra. A Rússia ligou e falou, já que vocês fizeram tudo aí, vem aqui fazer a mesma coisa pra mim. Exatamente, eles chamam isso até de Amerikansky Temp, que seria a reprodução das técnicas norte-americanas, basicamente, né? A gente tem aí o Carnegie e o Henry Ford nas novas fábricas soviéticas. Eles queriam, através de muita discussão, não foi um processo simples, é óbvio, mas eles desejavam, sobremaneira, através da fábrica, superar o próprio sistema norte-americano. Então, tipo, isso é uma parada... Como é que é? Infiltre-se neles, quando estiver lá dentro, mate todos eles, sacou? Eu tô vendo que esse episódio vai ser intenso. É isso que dá deixar você descansar demais, né? Vou começar a agendar pra gente gravar às 8 da manhã. Isso.
Stalin dizia que ele queria, ao invés de um país agrário, ele queria um país de metais, de automóveis e de tratores. Então eles não iam abandonar totalmente essa vida agrária, mas eles iam mecanizar o agrário, certo? Com certeza. Porém, a grande diferença, obviamente, é que na Rússia todas as fábricas estavam sob controle estatal, como não poderia deixar de ser. Exatamente, a gente tá falando de uma sociedade socialista, né? Exato. A dinâmica muda completamente. O que, por exemplo, foi muito mais fácil para que esses trabalhadores, esses engenheiros, arquitetos, técnicos norte-americanos fossem trabalhar, e muitos deles, em entrevistas, até porque o dinheiro estava fluindo a partir da União Soviética, diziam que era muito mais fácil conseguirem estabelecer uma rotina de trabalho, como você só tinha que lidar com o Estado contratando. Então, Sim. eles conseguiam ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Isso já em 1920, em meados de 1930. Veja você. Pois é. O que isso gerou dentro da Rússia mesmo é que você tinha alguns intelectuais, vamos dizer assim, como Trotsky, que na verdade apoiavam o Fordismo, aquela questão da linha de produção. E aí a gente tinha os que eram contra e achavam que a linha de produção, como ela estava, ela degradava o trabalho humano, que era uma das críticas que o próprio Ford já tinha recebido no próprio Estados Unidos. Então gerou-se ali um embate ideológico sobre especificamente a organização da fábrica, acho que a gente pode dizer assim, né? Acabou que, para essa organização acontecer, alguns avanços tiveram que ser debatidos para que o trabalhador não fosse mais um escravo de chão de fábrica, né? Isso era um pensamento muito comum, apesar da defesa, inclusive, do grande mentor da Revolução como um todo, que foi o Lenin, né? O grande mentor que ele fala que o comunismo é o poder soviético mais a eletrificação de todo o país. Então, para você ter eletrificação, você tem que construir grandes obras, e eletrificação serve para alimentar essas grandes fábricas, etc. Então, a grande questão foi debater que sacrifícios devem ser feitos, mas na medida certa, é uma parada que começa... soa meio demagogo. Exato, são as contradições de qualquer tipo de revolução monumental, como foi, né? A gente tá falando de, um país gigante como a Rússia anexando outras 13 áreas, se eu não me engano. É um bloco gigantesco, completamente agrário, ninguém especializado. E aí eu acho que o livro, o Joshua, ele faz questão de mostrar a dificuldade que foi para treinar essas pessoas, porque eles não sabiam que era uma fábrica, eles não sabiam que era uma linha de produção, porque isso basicamente não tinha na Rússia. Isso tudo foi sendo implantado de maneira espetacular para a época. Tudo muito rápido, né? Tudo muito gigante. Tem um ponto interessante, eu queria fazer só um parênteses antes da gente voltar a essa parte, porque tem uma parte muito boa pra falar disso, da educação dos trabalhadores. Sim. É que a gente fez um episódio, eu tô completamente sem noção do tempo, mas a gente fez um episódio dedicado à Revolução dos Bichos, do Orwell, certo? Nossa, isso faz um tempo mesmo, hein? Faz um tempo. E ali a gente falava muito do embate da construção do moinho que rolou entre os dois porquinhos que mais... O Napoleão e eu esqueci o nome do outro, Snowball, acho que era. É o Bola de Neve. Se eu não me engano, eram os dois que estavam no embate. Essa conversa toda que rolou na Revolução dos Bichos foi inspirada em grande parte nesse embate ideológico que aconteceu entre Stalin, Trotsky, Lenin, todos esses intelectuais da União Soviética que não conseguiam decidir, digamos assim, né? Cada um tinha uma linha do que era mais prático, construir rápido ou repensar a estrutura da fábrica. Era basicamente isso, certo? Sim. Fato. Então quem leu a Revolução dos Bichos e perdeu essa parte, porque eu acho que é muito legal quando a gente começa a ler as coisas e começa a linkar dessa forma, mas toda aquela conversa, tem várias partes dedicadas à construção do moinho, era essencialmente falando da modernização da Rússia. Porque Orwell era muito foda, muito foda. Ele é um cara à parte, assim, acho que a gente deveria até dedicar um outro tempo pra discuti-lo num futuro próximo, mas fica aí a pensar. Mas enfim, esse era o parênteses que eu queria trazer, e aí voltando um pouco nessa história do trabalhador em si, né, que não era especializado, que ia ter que aprender tudo do zero, literalmente, ele fala muito do esforço educacional que os soviéticos fizeram, que eles foram muito além do que os Estados Unidos fez. Então ele cita que mais de 10 mil trabalhadores
que saíam do trabalho, eles iam trabalhar todo dia e à noite eles tinham uma escola. É mais ou menos como funciona a faculdade aqui no Brasil, né? Isso. Eles tinham aulas à noite pra estudar o trabalho e o que mais eles quisessem. Então, se eles quisessem estudar como a fábrica funcionava e mais alguma coisa, isso estava disponível pra eles. E a educação passou a ser vista como o que abria uma possibilidade de mobilidade social, o que era muito interessante numa sociedade que você presumia que era mais igualitária. Sim, é muito difícil você raciocinar uma sociedade que ela vai ser igualitária pensando somente numa questão do consumo per se. Tipo, toda a sociedade ela vai acabar se moldando através das várias habilidades desenvolvidas justamente por um mundo moderno que vem crescendo a galope. Então, né, nem todo mundo vai conseguir ser um médico, nem todo mundo vai conseguir ser um militar, nem todo mundo vai conseguir ser médico e militar e outras funções. Cada um vai precisar ser alguma coisa. Então, eu acho que a União Soviética estabeleceu um programa de crescimento fabril, estabeleceu um programa educacional dentro das fábricas e à noite botava a galera para estudar, sabendo que no futuro, com a modernização, ela teria que efetivamente suprir outras demandas que as grandes cidades que iam surgindo, porque essas grandes fábricas, né, esses gigantes, esses mastodontes, eram áreas abertas, afastadas dos grandes centros, tipo Moscou, São Petersburgo, etc. Eram novas cidades, completamente novas. Essas cidades precisariam de outras demandas para serem abastecidas, né? Certo. Da mesma forma que outras áreas como defesa nacional, essa coisa toda. Então, eles tentaram fazer um grande programa educacional para alavancar o crescimento material, digamos assim, o crescimento da condição de vida que a fábrica dá, com o crescimento dos serviços que aquela população precisa. Tem uma parte muito boa do livro que ele fala que demorou um pouco para as pessoas que costumavam trabalhar no campo se adaptarem a essas novas cidades gigantes, porque e aí ele conta que alguns pastores começaram a plantar alface nas praças e criar animais nos porões dos prédios, assim. E eu lembro de ter pensado como deve ter sido insano para essas pessoas que estavam acostumadas a olhar em volta. Eu penso muito nas obras de Tolstói, né, que fala muito do agrário. Você olha em volta e só vê campo, 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 e aí de repente você chega numa cidade cinza e é tudo prédio. Por mais baixos que os prédios fossem, e se você for ver as fotos das cidades, elas são de fato cidades muito planejadas, muito quadradinhas, assim, até bonitinhas. Pra quem mora no caos de São Paulo, é muito fofo ver assim, umas cidadezinhas quadradinhas. Ah, assim, quadradinhas, assim, um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. Uma cidade planejada, né? É, nossa, que sonho. Então eu fico imaginando como o choque cultural mesmo que eles tiveram que lidar é absolutamente insano. Então, é um esforço que você sempre faz pensando pra próxima geração, né? É uma parada que você não consegue agarrar aquilo ali como uma forma de conduta imediata. Você sempre tem que estar com uma esperança de futuro pra você ser um ser, né? Uma engrenagem dentro de um sistema que vai funcionar pra frente, né? Essa libertação do todo esse ideário, ele funciona do ponto para frente, sempre visando um futuro de liberdade. Então, acho que tinha muito isso, tipo, os perrengues eram enormes. Na construção dessas grandes fábricas, né? Ele fala muito da fábrica de trator, da fábrica de automóveis Gork e depois da grande siderúrgica, que foi a maior do mundo durante muito tempo. Não sei se é hoje ainda, mas acho que não. Mas ele fala que elas foram criadas do nada e assim, as pessoas iam trabalhar lá e moravam em tendas, em barraco mesmo, sabe qual é? Sim, é verdade. Que demorou uma cota. Aí, tipo, ficaram prontas, foram botar pra funcionar. Muito gap de produção, porque eles não conseguiam entender a forma como o sistema se dava. Então, tipo, foram anos e anos e anos, e dentro desses anos e anos, mudanças na cúpula das fábricas, mudanças na cúpula do Estado para tentar movimentar esse setor industrial, até que as coisas começaram a se ajeitar e começou tudo a andar. E quando tudo começou a andar bonitinho, a prosperidade veio, sacou? É como se todo aquele sacrifício tivesse valido a pena. Então, é meio que uma história de Cinderela mesmo, sabe? Falando em Cinderela, uma coisa que a União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos nessa época, pelo menos, era a paridade da mulher no trabalho, né? Sim, que sim. Ele comenta várias vezes que muitas mulheres foram trabalhar na fábrica normalmente, e inclusive a Rússia mandou algumas para os Estados Unidos para estudar, e era sempre um choque para os engenheiros de verem essas mulheres fazendo todo e qualquer tipo de trabalho no mesmo nível dos caras, o que também imagino que deve ter sido muito interessante. Uma coisa que é bom destacar sempre
é que a União Soviética foi o primeiro país do mundo a colocar na Constituição dela, né, todos os povos componentes e todos os entes viventes dentro da União Soviética são iguais perante a lei, né? Sejam mulheres, homens. A Rússia era composta por vários povos diferentes, eram mais ou menos 55 povos reconhecidos, alguma coisa assim. Enfim, e depois isso foi parar justamente na ONU, né? Eles já tinham uma cultura, por precisarem também, e o intercâmbio, nessa época, né? É bom sempre frisar que o intercâmbio de trabalhadores norte-americanos e da Europa Ocidental para trabalhar na União Soviética e de trabalhadores que iam ser treinados na Europa Ocidental e nos Estados Unidos era um fluxo muito gigante. Era muita gente se comunicando e se movimentando, né? Apesar das diferenças ideológicas e tal. Ele faz uma pergunta muito boa no livro que, quando eu comecei a ler esse capítulo da União Soviética, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, que é a questão do lucro, né? Então ele pergunta o que significava ter uma fábrica nessa sociedade em que o lucro, no sentido que a gente entende, ele não existia, porque o trabalhador era dono de todo o processo produtivo. E a gente tá falando aqui de um processo produtivo diferente de tudo que eles conheciam antes, quando eles criaram essa ideologia, certo? Uhum. Isso ficou muito na minha cabeça o capítulo inteiro. Eu confesso que eu não tenho certeza se ele respondeu essa pergunta. Confesso que eu tenho certeza que ele não respondeu essa pergunta. Então tá bom. Então eu me sinto menos burra. Obrigada por validar as minhas dúvidas. Porque às vezes eu fico pensando nisso, se eu perdi alguma coisa. Mas ficou no ar mesmo, né? Ficou. É porque ele considera que toda estrutura moderna, baseada numa estrutura fabril de produção, ela serve para fins lucrativos no final. Tanto que nos capítulos anteriores, lá no primeiro capítulo, a gente falou que quando as fábricas não tinham para onde crescer, elas continuavam crescendo porque o dono da fábrica queria ter mais lucro. Exato. Então, para ele, por mais que parecesse talvez injustificável ou injusto, o propósito estava muito claro, né? Você tem um dono de meio de produção que vai fazer todo o possível para aumentar a sua produção e lucrar com isso. E é aquele negócio, né? By any means, por qualquer maneira, como a gente viu principalmente com Carnegie aí, que mobilizou toda a Guarda Nacional de um estado para conter uma greve. Mas quando você vai para um ideal, né, soviético, eles levam a estrutura fabril não para uma questão de geração de lucro, mas é para uma geração de uma riqueza que é um pouco impalpável, né? Talvez, eu não acredito que seja utópico, mas muitas pessoas falam que seja utópica, né? Que é a geração de uma sociedade livre. Então, os sacrifícios estabelecidos para aquele momento de industrialização, eles seriam justificados pela libertação do homem de todas as correntes que o prendem. E o trabalho faz parte disso. Eu acho que o Freeman, ele tentou tanto relativizar a contradição da necessidade de ajuda da União Soviética por parte de trabalhadores especializados do Ocidente, que eu acho que ele não se ligou muito que, tipo, a fábrica por si só, ela transcendeu o próprio sistema, sacou? Exato. A modernidade, ela não se vale de um sistema para sobreviver mais. A modernidade por si só, ela é uma coisa elevadíssima a ponto de gerar talvez uma libertação, uma possível libertação. E foi nisso que os soviéticos apostaram. Por mais que eles soubessem que uma linha de trabalho fordista levasse trabalhadores à exaustão, né? E tinha toda aquela questão do controle rígido até moral, né? As regras morais eram muito fortes. Chega a ser, né? A gente fica pensando, nossa, que loucura. Gramsci concordando com Ford. Pois é. Mas, não, tipo, a gente tem que entender que a modernidade, ela tá acima do próprio sistema. E não importa se ele fosse o sistema socialista soviético ou se ele era o sistema capitalista estadunidense. Tipo, a questão toda era para onde essa modernidade poderia levar aquela sociedade. Eu acho que ele pecou muito ao interpretar isso, sabe? Eu acho que é uma coisa extremamente simples pra alguém que... Não, eu concordo. Faltou um pouco uma questão, um debate um pouco mais aprofundado sobre isso. E a gente sabe que nos outros episódios, nos outros capítulos, ele falou bastante da greve, né? Porque foi uma questão de luta trabalhista mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, essa não foi uma questão, mas teve, como você falou, os sacrifícios exigidos da população, ainda que fosse através de uma doutrina, né? Dos russos se sentirem obrigados a fazer alguma coisa, mas também tinha outra questão que era uma certa paranoia do Estado, né? Qualquer
Ocidente era tratado como criminoso ou sabotagem da contra-revolução, as pessoas eram perseguidas, ele conta algumas histórias assim também. Então era meio que um Estado que ele não sabia se ele ia confiar nos trabalhadores completamente ou não, o que é um problema em si só para uma nação que se diz ser uma nação do povo, concorda? Ele é um Estado montado no meio de um conflito, né? Então os conflitos internos do próprio Estado já explicariam muitas das paranoias que se abririam ali. Se você tem um Estado já formado dentro de conflitos internos muito fortes, e aí vale falar que logo após a Revolução o ato do revolucionário de 1917, o ano que ficou marcado para a história, foram 5 anos, 5, 6 anos aproximadamente, para que finalmente se estabelecesse uma coesão nacional. E dentro desses 5, 6 anos, o aparelhamento por parte de grupos opositores à Revolução, por exemplo, foi muito forte vindo do Ocidente também. Então tem várias perspectivas históricas que a gente pode traçar, sabe qual é? Da mesma forma que ele coloca, por exemplo, que o Albert Kahn, que é o grande arquiteto, né, que idealizou a fábrica moderna do jeito que a gente conhece, esses grandes mastodontes, etc., que ele estava ali só pelo dinheiro, só prestando serviço, e que ele não via problema nenhum com a União Soviética. Por outro lado, sempre setores da União Soviética o veriam como uma possível ameaça, porque ele estava dentro de um planejamento estratégico montado justamente para desmontar o lugar de onde o Alfred Kahn veio, para você superar esse lugar, sabe qual é? Então, mesmo você pagando, mesmo o cara seguindo uma lógica extremamente técnica, muita gente de dentro olhava com olhos já desconfiados, e isso vai tomando uma paranoia geral, não tem jeito. São várias situações que vão acontecendo dentro de um país para que isso aconteça. Isso levou isso para dentro do ambiente fabril também, vale falar, porque por muitas vezes vários cargos de cúpula foram trocados porque não conseguiam atingir a produção, ou porque, sei lá, faltava abastecimento de alguma coisa. E isso se dava porque as condições de abastecimento eram precárias, e o país é um país gigante, né? Então as coisas não conseguiam chegar a tempo de um lugar para outro. E simplesmente eles viravam e falavam que, tipo, sei lá, era sabotagem, era trairagem. Trairagem. Eu queria muito ver um governo socialista no Rio de Janeiro, isso é muito engraçado. X-Novo, caguete aí, pô. Bom, aí a gente fala da União Soviética, que eventualmente construiu as suas fábricas, começou a rodar, e aí ele vai imediatamente pro período pós-guerra. Então a gente passa aí, ele dá um pulo aí de uns 30, 40 anos, né? Mais ou menos. Talvez um pouco menos, porque o que ele faz, na real, é cancelar, não na linguagem do Twitter, né? Mas, tipo, cancelar o período antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né? Um pouco antes de começar, até poucos anos depois, que o mundo inteiro basicamente parou para fazer esforços de guerra, né? E aí a tensão política começou a crescer muito. Mas a partir dessa tensão política que você delineia, né, o grande ambiente mundial, né, que se estabeleceu na Guerra Fria, e aí você tem posições já mais estabelecidas nesse tabuleiro de war que é o mundo, né? Pois é, tem uma coisa que ele cita que eu achei muito legal, que foi... Muito legal não, né? Muito interessante, que foi... No capítulo que a gente tava falando do Ford, a gente comentou um pouco dos problemas que ele teve depois que os concorrentes começaram a seguir o próprio modelo dele, porque na estrutura que ele criou, a forma como ele criou, ele estava travado ali em um modelo único, né? Ele produzia rápido, mas só uma coisa. Sim. E aí ele traz essa informação de volta, porque na guerra isso na verdade era algo bom. Então o Ford voltou a brilhar, vamos dizer assim. Teve de novamente o seu momento ao sol, porque ele construiu uma fábrica de avião, onde em dado momento ele conseguia produzir um avião a cada 63 minutos, alguns que saíam direto da fábrica para o combate, que é algo absolutamente inimaginável. Mas mostra que tudo que o Ford construiu, efetivamente, foi a pauta de grande parte mesmo da modernização como a gente conhece, né? Uhum. Eu não tinha tido uma visão tão clara disso, eu acho, no capítulo dele, mas depois que você começa a ver como a estrutura criada por ele foi usada de outras formas, e às vezes exatamente da mesma forma como ele criou, que foi nesse caso, é bem impressionante, na verdade, se você tirar todos os problemas. Sim, não, é uma parada absurda. Absurda, sem precedentes. Sem precedentes. Cara, é um monstro, tipo, não tem como comparar nada, sabe? É muito bizarro. Bom, a guerra acabou, e aí os países estavam, em grande parte, principalmente a Europa, se reconstruindo, e aí começou-se a se repensar os mastodontes, né? Foi o grande estopim de se revisar
se eram necessárias essas fábricas gigantes. Muito, muito em grande parte por conta das questões trabalhistas, né? Cara, depois do que aconteceu, depois da potência mostrada também pela União Soviética, depois de tudo, os caras ficaram com um cagaço, tá ligado? Porque eles já sabiam que quando iam voltar à vida comum, né? O novo normal deles, que é a nova expressão do momento, novo normal, o novo normal deles seria de novo com escassez de mão de obra, e a gente sabe como os laços, os vínculos de trabalho são muito frágeis nos Estados Unidos e como eles têm uma história sindical muito forte também. Então, os industriais ficaram com muito medo e começaram a descentralizar, e ponto importante, eles começaram a descentralizar para estados que não tinham muitas indústrias. Então a regulamentação dos trabalhadores estaria muito mais enfraquecida. Pois é, e as pessoas estariam desesperadas. À mercê. Sejamos sinceros. E ao mesmo tempo, por exemplo, que eles iam modernizando o interior, cidades como Akron, em Ohio, a cidade do nosso querido LeBron James, que era a grande fábrica de pneus dos Estados Unidos, por exemplo, foram ficando cada vez mais empobrecidas. Detroit é a mesma coisa, né? É chamada de Motor City, né? Cidade dos carros, dos motores. E de repente ela vai ficando abandonada. E hoje, inclusive, é uma das cidades que mais sofre com a crise norte-americana, justamente porque perdeu o motivo dela de ser, que era a grande industrialização. Então, isso foi gerando uma série de efeitos e contra-efeitos, assim, que até hoje provoca tensões muito sérias nos Estados Unidos, né? Muitas cidades não conseguiram se recuperar legal, assim. E isso é uma questão bem histórica. E nem vão, né? Nem vão, nem vão. Na toada que tá, dificilmente vão. Essa parte, né, da força sindical é muito interessante. Ele tem um caso que ele cita no livro da Goodyear, acho que em 44, ainda um pouco antes do final da guerra, que ele fala que 4 operários travaram a operação de 5.000 trabalhadores. Isso aí. E aí os caras ficaram putos. Como é que pode? E aí esse papo de descentralização ficou bem claro, que a gente não pode ser refém dos sindicatos. E essas cidades que você citou, além de a falta de regulamentação, também era mais difícil para os sindicatos chegar, né? Então foi literalmente as fábricas tentando achar um buraco para se enfiar ali, para que pudesse fazer o que quisesse, quando quisesse, como quisesse. Mais uma vez a gente mostrando que qualquer vitória do trabalhador, né, como instituição trabalhador, ela é muito frágil diante de um Estado que, né, sempre esteve aliado aos grandes industriais. Eu acho que uma coisa que esse livro faz bem, desde o começo, é mostrar como o Estado atua para beneficiar, né, como ele recebe esse lobby muito bem e assenta as coisas muito bem em benefício dessa troca imanente, né, entre política e técnica, digamos assim, que seria essa parte industrial. Então, a gente vê que, assim, né, muito rapidamente, questão de poucos anos, os Estados Unidos, ele centralizou, ele fez um trabalho por todo o país, que muitos vão olhar e vão falar, que incrível a capacidade de mobilização desses caras, mas se a gente for ver os reais resultados, é uma coisa assim que é devastadora, né, vendo da parte de trabalhador. Trazendo pra hoje, rolou o break dos apps, né? Isso. De novo, se você não está inteirado sobre o assunto, vai entender a situação. E aí, rolou esse break dos apps, acho que foi uma quinta-feira, uma coisa assim. Aí, no final de semana, a gente pediu uma pizza, e aí o cara veio entregar, e aí ele falou assim que, se vocês puderem me dar aquela caixinha, né, que você pode dar pelo aplicativo, o iFood está dobrando, então se você me der R$10, eles vão me dar mais 10. Algo que, número 1, o iFood nunca tinha feito, e número 2, o iFood não estava divulgando. A gente só ficou sabendo porque o próprio motoboy falou. Então veja, eles estavam ali entregando alguma coisa que talvez tenha sido uma das demandas, mas eles não estavam falando para as pessoas que ajudariam a essa demanda, que era isso que estava acontecendo, entendeu? Então eu fico imaginando quantas pessoas não costumam, sei lá, dar nada ou ajudar com nada, que não fizeram nada e poderiam talvez ter, entendeu? Sim. Então mesmo quando se cede alguma coisa, nunca é completamente. Mas eu fiquei meio assim, eu falei pro Alexandre, depois eu fui entrar no aplicativo, fui olhar, fui ver o que tinha. Não tem nenhum lugar falando isso, sabe? A gente fez o que a gente podia fazer e depois outras pessoas falaram que também o motoboy fez o mesmo comentário. Mas assim, é um pouco estranho, sabe? A forma como a gente tem que lutar pelas coisas e a forma como essas coisas são, entre aspas, conquistadas hoje em dia. Sim. Imagina que ele fala isso correndo o grande risco das pessoas não se sensibilizarem pelo pedido dele.
É verdade. Porque você não pode se colocar como régua. Porra, cara, outro dia o Lisias, que eu sigo ele no Twitter, Sim. ele tava falando, ele postou que, mesma coisa, ele pediu uma pizza e ele tinha decidido, no começo da pandemia, que ele ia dar 50% de caixinha toda vez. Todo pedido que ele fizesse em aplicativos. Então a pizza deu uns R$50, ele pegou, algo assim, tá? E aí ele pegou e deu 25 conto pro cara. Disse que o cara começou a chorar. O motoboy começou a chorar e o Lisias falou, e eu também. E aí ficamos nós dois na porta do prédio chorando. E aí isso foi antes do break dos apps, né? E aí quando você lê o debate, o pessoal mesmo do break dos apps falando, é muito insano o mundo que a gente vive hoje. Sabe? É muito triste. Você olha toda essa luta, né, toda essa luta fabril, e pra mim tem sido muito claro, assim, olhar toda essa luta fabril aqui, que a gente teve toda essa luta por direitos trabalhistas, e olhar o que tá acontecendo hoje. E outro dia eu te mandei aquela notícia, né, de que o governo acabou de permitir que você recontrate as pessoas que você mandou embora pagando menos. Essa precarização constante que parece acontecer com todos os trabalhos é muito assustador. A gente não parece evoluir muita coisa em, 200 anos. Então, só pra esclarecer, essa notícia que a Paty me passou é uma notícia recente dessa semana. A gente tá gravando no dia 16 de julho. E o que rola? O governo emitiu um decreto, que o cara só governa por decreto, MP, qualquer coisa do tipo, que permite que empresas que demitiram durante a quarentena recontratem seus empregados por valores mais baixos, com menos de 90 dias da demissão, porque isso no mundo ideal seria considerado fraude, né? Você demite para recontratar por valor mais baixo. Mas agora o governo, depois de uma escalada incrível de desemprego, que ele poderia ter segurado, né? Poderia. Porque por lei, você não pode baixar o salário, né? Você não pode pagar menos. Isso é considerado fraude. Pois é. Mas assim, né? Como se isso tudo fosse uma questão de causa e consequência e não fosse um plano em atividade e muito bem executado, né? Não vamos pensar que isso é uma reação, uma coisa de causa e consequência, assim, só pra não ficar pensando em teoria da conspiração, quem sabe. Depois de uma onda de desemprego enorme, né? De um auxílio emergencial que inicialmente seria de R$200, mas depois disso tudo, emite-se uma nova MP, um decreto, qualquer coisa, permitindo que não seja fraude as recontratações por valores menores em até 90 dias depois da demissão. Então a gente vê que, né, a pouca segurança que a gente tinha como trabalhador, ela vai sendo desmontada pouco a pouco, a olhos vistos, só que a gente não consegue, se não tiver uma mobilização real, tipo, uma pressão real, a gente não consegue realmente manter isso de pé, por mais que seja constitucional, por mais que vigore, né, na letra capitular da lei, mas ainda assim, isso é muito facilmente revogável. É impressionante, é assustador. É assustador. É assustador. Nesse capítulo ainda da Guerra Fria, ele termina, a gente tava comentando na pauta aqui, ele termina falando muito rapidamente, assim, uma pinceladinha sobre a Alemanha. Antes da Alemanha, que eu vou continuar aqui militando, eu gostaria de falar uma coisa muito séria, que apesar da gente falar, por exemplo, que na União Soviética existe a questão do sacrifício, de falta de abastecimento, de um monte de coisas que acontecem quando você tá tomando ações de uma nação ainda em formação, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que já na União Soviética a carga horária de trabalho era de 7 horas de trabalho por dia. Ah, verdade. E se você trabalhasse em funções perigosas, eram 6 horas de trabalho por dia, com 2 folgas semanais. É verdade. Sendo que todos os trabalhadores tinham que estudar. É uma grande diferença. Existem diferenças consideráveis. Não que tudo fosse certo, não que tudo fosse uma mil maravilhas, mas existe uma questão de ideia e de execução dessa ideia completamente diferente. Agora a gente pode ir pra Alemanha tranquilo. É como se os trabalhadores da Rússia fossem os estagiários hoje em dia, né? Trabalha 6 horas e vai pra faculdade. Exatamente. E lembra que no começo da série a gente tava falando de uma regulamentação que permitia uma jornada de trabalho diária, em 6 dias da semana, com uma folga dominical apenas, e essa folga deveria ser cumprida para fazer os exercícios morais exigidos pelo patrão e a igreja, essa coisa toda de uma carga horária regulamentada de 12 horas por dia, porque eles trabalhavam 14, 16, e as crianças só estudavam 2 horas por dia, sendo que os professores eram pessoas de notório saber, nem professores eram, de verdade. Pois é, fora as crianças que viravam à noite. Exatamente. Produzindo e tinham 1 hora de, entre aspas,
janta. Exatamente. A diferença é abissal, né? Pois é. Mas a Alemanha é muito rapidinho, né? Eles falam muito rápido. Nem tem muito, talvez, o que a gente desenvolver, além da questão do modelo de descentralização. Então, eu acho que ele colocou uma semente para duas coisas. Ou colocou duas sementes. Primeira semente do que vem a ser depois, essas grandes fábricas, né, que são fábricas de bens de consumo de primeira qualidade, de uma produção focada, atingir o máximo potencial da tecnologia, né? E se a gente fala em Alemanha, por exemplo, a gente pensa em carro. Aí a gente pensa em Mercedes, BMW, Audi, Opel. A própria a Volks tem uma linha tecnológica bem boa, apesar de serem carros mais populares. Mas ele planta essa semente do que viria a ser a indústria de bens de consumo no futuro, né? E essas grandes fábricas, etc. E ele parece que planta uma sementinha do que deveria ser ideal na cabeça dele, né? Parece. Ficou muito parecido com isso, porque, tipo, não tem muito... Não tem... Ele meteu ali no meio, no final do capítulo. Pois é. E ficou meio sem ter muito porquê, não teve muita explicação de quais setores, basicamente, a Alemanha se beneficiou nesse processo dela, e como essas fábricas todas se comunicavam e faziam toda a questão logística, né? Porque é muito importante quando você tem pequenas indústrias que vão se complementando, então você tem que ter uma cadeia muito distribuída para que não falte abastecimento. Você tem que ter também a geração de comunidades que estejam ao redor dessas fábricas e que sejam potencialmente polivalentes para você poder ir suprindo as várias demandas, né? Porque são áreas parecidas, mas não iguais. Então você tem que ter sempre um coringa na manga, né? Os funcionários coringa, assim, para circular entre as fábricas, etc. Então, tipo, a geração de como essa mão de obra se deu, o fato, sei lá, de a Alemanha ser a maior detentora de patentes no mundo, que é muito importante no que a gente fala quando a gente fala em engenharia, por exemplo, né? Essas paradas assim acabou não ficando, sabe? Ficou tudo vazio. Só ficou que, assim, pra ele é o modelo ideal. Pois é. Tem o outro lado também, que é esse modelo, muito provavelmente foi o que abriu espaço pro crescimento da China, né? Sim. Porque é o próximo capítulo que você falou, é o que a gente tava vendo, da Foxconn. Que a China foi crescendo justamente fazendo essas pecinhas, né? Parte do processo, mas não o processo inteiro no começo. Parte do processo pro mundo inteiro, né? Aí que o bicho pega. Pode ser, então, que ele tentou fazer esse link. Mas é o que eu te falei. Achei ok. Eu gostaria muito de saber, e aí eu senti falta, de como foi a industrialização alemã durante a guerra. Durante uma crise econômica fortíssima. Você quer saber? Eu queria que ele me falasse também, né? Não, você quer saber, você pega o plano econômico do Paulo Guedes. Meu Deus. É isso. Pronto, agora vamos falar que a gente é antigoverno. Às vezes a gente precisa falar o óbvio. Alguém tá chocado? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, já que ele queria falar de como a Alemanha chegou até aqui, na parte que ele cita, eu queria saber qual foi as regras de Hitler. Porque minha impressão que teve é que ele ficou meio receoso de trazer essa conversa, porque grande parte, é o que eu te falei, grande parte da estrutura criada naquela época ainda existe. Ainda é como funciona hoje. Sim. Talvez ele não quisesse ter feito esse paralelo. Mas eu pensei assim, amigo, você pôs aqui, já vai pro abraço, entendeu? Sim, ela é baseada em autoempresariado. Os mesmos princípios fordistas estão ali. Pois é. Também. Então eu digo assim, resumindo. São 2 capítulos que eu achei interessantes, mas foram, pra mim, os 2 capítulos mais maçantes até agora. Cansativos e confesso que me bodeou um pouquinho. Eu considero os 2 capítulos incompletos. Acho que também, quando ele fala da descentralização do trabalho nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, por exemplo, acho que faltou um pouco de contexto histórico, né? Ele fala muito dos anos 70 ali, mas os anos 70 tava... A sociedade americana tava explodindo, sabe qual é? E os direitos civis não eram só uma questão, entre aspas, né? Odeio essa palavra, mas identitária. Era uma questão de trabalho, de educação, de saúde públicas, sabe qual é? A gente tá falando de parte da população que tinha esses direitos negados e foram correr atrás. Isso também faz parte da mão de obra. Eram movimentos feministas, movimentos negros, movimentos... Até os hippies, os paz e amor, os Estados Unidos estava numa onda crescente de efervescência popular, sabe qual é? E isso com certeza teve muita influência dentro do aspecto industrial, com certeza, mas
sei lá, Pois é. ficou meio boiando. Eu até vou procurar outras referências depois, porque agora eu fiquei, tipo... Agora não, né? Quando eu li, mas agora falando, fiquei de novo. Eu fiquei bolado, sabe? Ele não cita mesmo, ele não contextualiza esse nível, não. Exato. Acabou que apareceu que a indústria fosse uma coisa meio imaculada, sabe? Essa coisa operária e sindical fossem coisas que pra ele tratasse de uma maneira muito, muito imaculada. E como ele é um historiador especializado nisso, e ele manja muito da área, isso, sem sombra de dúvida, né? Quem sou eu aqui pra ficar falando que... não vou falar isso. Mas ficou parecendo que era uma parada que, tipo, não tinha muita conexão, sabe? É igual quando, sei lá... Aconteceu isso aqui, só. Aconteceu, tal, trabalhadores é uma coisa, população é outra coisa, sabe? Concordo muito, mas agora a gente vai pro capítulo final e a conclusão, né? Semana que vem, então, quando você estiver ouvindo esse capítulo, fecharemos a nossa série. Nossa senhora, mais uma série pra vocês aí, ó. Inteiramente de graça, mas não precisa ser. Muito doida, essa viagem tá muito louca, tô achando interessantíssimo. Eu sinto que eu estou aprendendo horrores, o que é sempre bom, Eu acho que também vale muito a pena pelo fator da leitura crítica, né? A gente tem conseguido avançar e tem conseguido tornar nossas indagações mais assertivas, e isso eu fico muito feliz com isso, porque sentimos que não estamos colocando um produto vazio no mercado. Muito bom. Acho que com isso tá entregue. Tá entregue, sim. E tchau. Tchau. Acendam as luzes que o momento é chegado. Acendam as luzes, momento é chegado. Acendam as luzes que o momento é chegado. Vocês vão ver de perto o estrago. Não adianta.